Uhum. Boa noite. Boa noite, queridos telespectadores. Informamos super em cima esta live que é um presente para vocês. Mas é isso, a gente sentiu de trazer como presente, como a gente não tá esperando o pacote retornar, né? Então a gente está tendo uma pausa. A gente tem muitas coisas borbulhando, né? Ainda e aparecendo, então a gente sentiu bastante de trazer conteúdos, reflexões, Conversar um pouquinho. né? Trazer coisas que sejam relevantes pra gente, sempre é, né? Então a gente informou super em cima. Espero que a live possa ficar gravada. Mas é aquilo, tudo tá dentro do movimento de sincronicidade. Maravilhosos, saudade de vocês, muito. Muita saudade. Então, a gente está aqui, né? Primeiro a gente vai falar da escolha de ter mudado para a Chapada dos Veadeiros. Teve duas motivações muito fortes. A primeira, que meus filhos estão morando aqui, não todos, né? Porque é uma quantidade de filho que, nossa senhora, é difícil. Metade está aqui. A Bruna está na Itália, o Hugo está em Santos com a família dele. A gente sempre que pode estar junto também, mas sempre conectado, né? Porque a distância não existe. E temos aqui os pequenos, Maria e Mateus. Então, poder estar aqui é maravilhoso, porque poder estar perto dos filhos é algo incrível. A experiência de ficar longe também é algo incrível. A gente se possibilitar experienciar tudo para quebrar distorções, para romper com condicionamentos, né? Para entender o que de fato é real, o que é ilusório, o que é herdado. É muito importante. E para isso a gente está vivo. Para isso existe a nossa encarnação. Para a gente realmente, a partir das experiências, conseguir ter consciência, entendimento, sabedoria, né, aplicada. Quebrar também esse lugar onde a gente vê muito sofrimento, que é esse lugar da antiga forma, da antiga maternidade, da antiga paternidade, também da nova maternidade, da nova paternidade distorcida. Tem muita coisa distorcida aí pelo caminho que a gente vê. Isso foi uma motivação. E a segunda motivação é justamente a gente poder estar ancorando, praticando, entrando num mergulho muito profundo nos nossos processos para poder entregar o que a gente vai receber de melhor para vocês, né? Esse compromisso de ser canal, de buscar potencial, de buscar ser o melhor, para que a gente possa de fato transmitir o melhor, compromisso do voto da verdade, estar em Alto Paraíso totalmente isolado, um processo de rotina, disciplina, imersão, é algo que propicia grandes saltos. E das renúncias, né? Renunciar glamour, renunciar à necessidade de estar em determinados lugares para ser alguém, para ser visto. E a gente viu que a pandemia já desmontou todo esse teatro que a gente achava que era muito importante e realmente passar a valorizar os tesouros reais, né? Que é água, ar, liberdade, Poder respirar, um lugar onde a gente pode realmente contemplar, né? Ter um tempo, um espaço, estar com o campo de energia, né? Estar ancorando tudo isso com o auxílio desse campo de energia que é da natureza, né? Da Chapada, que é da fonte puríssima, do Criador, com todos os desafios. E as pessoas acham que isso é fácil, só que não é fácil estar aqui. Por quê? Porque nada fica escondido. Tudo que você acha que você consegue lidar, jogar para o canto, passar por cima e falar assim, não, depois eu vejo,
eu consigo dar uma maquiada aqui e vou levando, uma hora eu resolvo isso. Aqui, gente, não tem como. Então você realmente tem que estar já num estágio de querer profundamente olhar, ver as questões que são suas. Então tudo se manifesta aqui com uma velocidade, com uma intensidade que é surreal. Então, para as pessoas que ficam, meu sonho é viver, ir para Chapada, feliz e saltitante nos rios e cachoeiras. Isso é um lado que realmente é maravilhoso, que também foi uma motivação, a gente ter essa facilidade de estar na natureza real, né? Mas o dia a dia, ele é desafiador com a sua própria mente, porque nesse lugar é você com você mesmo, né? E as coisas elas aparecem sem massagem, e você realmente tem que ter uma ação direta e reta todos os dias, e a gente está aqui todos os dias, aparecem situações, questões e coisinhas que surgem, que é maravilhoso, na verdade é para isso, né? A gente se coloca nessas situações na vida justamente porque a gente entende que é a chance, né? A oportunidade da nossa encarnação de ascender, né? De evoluir. E nesse sentido, o compromisso, né, de transmitir, ele é algo muito grande, né? Porque nós estamos gerando karmas na transmissão, karmas que são positivos e karmas que também são negativos quando no processo da transmissão, em algum momento da transmissão, você falha com a verdade. A verdade, ela é soberana, ela só é real quando é praticada, quando é vivenciada, quando é incorporada na sua vida, né? Quando de fato você entra nos níveis profundos da consciência, porque vocês que estão fazendo os pacotes estão percebendo que são níveis e níveis, né? E do nada vocês mandam mensagem, putz, agora eu entendi. Daqui a 3 meses você fala, caramba, agora eu entendi. E daqui a 1 ano você fala, meu Deus, agora eu entendi. E isso se dá porque a gente vai entrando em níveis mais profundos na medida que a gente vai se comprometendo real com o processo. Então, quando a gente se compromete real, a gente se compromete mais um pouco, a gente vive um monte de distorção para se comprometer mais ainda, e a gente vive um caos para entender que não tem jeito, eu vou me comprometer mais ainda com isso, e aí chega uma hora que o compromisso está afirmado, e aquilo passa a ser uma verdade interna para você. Então, quem começa a trajetória não começa com essa força interna, com essa verdade interna muito fortalecida. Começa com uma ideia, pelas experiências que a gente teve, que vale a pena mudar. Mas entre a ideia de mudar e a mudança que a gente vai fazer, é uma longa caminhada, e graças a Deus que ela é gradativa e que a gente consegue ir aprofundando. E na medida que a gente assume esse compromisso, a gente ganha a possibilidade de entendimentos mais profundos. E não é que a gente está estudando um outro conteúdo, é o mesmo, é a mesma frase. A leitura da mesma frase sempre. Só que essa leitura, ela vai se tornando mais profunda e mais simples. Ela é profunda, só que ela é simples. É um outro lugar de entender realmente com a consciência do coração. Transmitir isso no primeiro momento é muito desafiador, porque só palavras não vão fazer com que aquele que ouça, né, tá ouvindo, realmente sinta um chamado. Então, o processo da transmissão, ele exige que você se aprofunde na consciência daquilo que você vai transmitir, de fato. Porque somente assim a sua palavra ela vai reverberar nesta verdade. E não é uma verdade absoluta de conceito, é uma verdade de consciência, onde a sua consciência ela está se comunicando. Quando a sua consciência toma a frente e passa a ser aquele que comunica, né? É a verdade da sua experiência, e a experiência nunca mente. Então, a verdade da experiência de que se eu fiz 50 mil agachamentos, a minha perna e a minha bunda está doendo.
Então eu posso falar com propriedade, com verdade, que se você fizer isso, amigo, sua bunda vai doer, porque eu sei o que é isso. Né? Então, nesse sentido, não existe a fantasia que a gente cria. E um pouco do que a gente vai falar é sobre isso, porque assim, com essa quantidade de conceitos e informações, quando a gente entende, na verdade, nenhum ensinamento é difícil. Todos os ensinamentos são fáceis, então fica fácil de entender, é real, é fato. Jesus nem ensinou muita coisa, né? O que ele ensinou é simples demais, mas ninguém consegue aplicar até hoje. Depois de 2000 anos, as pessoas continuam batendo a cabeça na parede. Então vejam bem, que a ideia de que eu já sei, de que eu sou muito grandes coisas, estou fazendo várias coisas porque eu entendi e agora eu estou no nível, ela não diz nada. Porque quando você acha que você já entendeu e sabe, as experiências batem na porta. E é aí que é de fato que você consegue colocar a prova e você mesmo entender em que grau você está de entendimento, de integração. Porque aí você vai colocar na prática. Então, na prática, a hora que a coisa chegou para mim, o que eu faço com isso, de fato? Eu ainda volto no estágio 1 ou eu já consigo... Né? Então, é depois desse estágio que você pode concluir e falar, não, isso eu curei, isso eu entendi, estou neste lugar, de fato, e aí sim é uma verdade, porque eu constatei, com base no meu processo até aqui, e eu estou sendo verdadeiro, inclusive com o meu processo, eu não estou querendo mostrar que eu já sou iluminado, não. Com base no meu lugar, que é até aqui, eu posso dizer, porque isso aqui, para mim, ele foi real, né? Ele aconteceu de fato, e eu consegui sustentar, ufa, mais um obstáculo que eu venci. Tem vários outros que a gente ainda não consegue e a gente vai, se Deus quiser, mas aqui eu sei o que eu consegui e o que eu ainda não consigo. E aí o que eu quero dizer, eu quero entrar na situação dos filmes, porque quando a gente está nos cursos, né, a gente ouve muita gente, há muitos anos. Então, assim, ouvindo pessoas, e só com base em ouvir pessoas, não estou estudando psicologia, embora eu já tenha lido muita coisa sobre psicologia que me deu bastante base. Ouvir pessoas é a base, estar na vida é a base. E isso eu nunca deixo de fazer, nunca, porque é a minha faculdade. Ouvir e entender o que acontece de fato com as pessoas, saber ouvir. E eu acho que eu ouço muito. Então, assim, por isso eu não tenho problema, não me sinto cansada. A gente se coloca no desafio de estar todos os finais de semana com pessoas, ouvindo pessoas. A gente tem uma média de entre 300 e 500 pessoas semanais que a gente está ouvindo. Então, é bastante coisa. Ouvindo pessoas que estão no caminho, buscadores, ouvindo terapeutas, ouvindo médicos, ouvindo pessoas que já têm uma idade mais avançada, que têm maturidade, pessoas que estão começando agora. Então, isso é uma base muito rica de informação para que a gente possa ter compreensão, busque ter compreensão, de fato, com algo real, não algo fantasioso. E o que a gente mais vê é a dificuldade de confiar. O quanto as pessoas sentem medo, né, de amar, sentem medo de se vulnerabilizar. Tanto que a prática mais difícil é a vulnerabilidade. E a segunda prática mais difícil para essas pessoas que a gente tem observado é não jogar, não manipular. E aí, com base nisso, os ciúmes eles sempre aparecem. A dúvida, a incerteza, a insegurança, os ciúmes, o achar que o outro vai me enganar, vai me trocar, vai me trair, né? E quando a gente é um caminhante, um buscador, e a gente assumiu esse compromisso de verdade, e a gente está honesto no nosso processo, a gente não pode ter medo de ser enganado, porque isso é incoerente, porque, na verdade, se você for traído, a providência divina vai te fazer saber imediatamente. Por quê? Porque a traição diz algo de você. E você precisa olhar para essa traição para evoluir. Então não faz sentido coisas
que são relevantes, que estão acontecendo na sua vida, não aparecerem para você, a não ser que você não esteja comprometido com a verdade no seu processo. Então não existe olhar celular, procurar mensagem, não existe duvidar de que a pessoa falou que está num lugar e ela está em outro. Por quê? Porque quando a gente está nessa caminhada, qualquer coisinha, por menor que seja, vira algo muito grande como consequência. Então, um simples pensamento para a gente tem um impacto gigante. Por quê? Porque a espiritualidade usa tudo e o nosso espírito comprometido usa tudo para que a gente possa viver, ver, olhar as distorções, perceber elas e entender o que a gente precisa curar. Então não existe porquê a gente entrar na dúvida em relação não à pessoa, mas à própria providência divina, a própria espiritualidade que me ampara no meu processo de evolução e cura. Então existe um porquê alguém está me traindo. E se essa pessoa está me traindo, isso é relevante, existe um porquê para que eu saiba. E eu vou saber. E no momento certo de saber, eu vou saber. Então é nessa hora que a providência divina vai me mostrar. Então eu não tenho que buscar nada. Eu não tenho que ficar encanado, eu não tenho que ficar ansioso, imaginando coisas, projetando coisas, sentindo ciúmes, dando vazão para essas energias muito densas. Porque isso é desnecessário. Na verdade, eu não vou conseguir nada com isso. E cada atitude que eu tenho na minha vida, ela tem um impacto gigante quando a gente assume estar na posição que a gente está, né? E as pessoas falam, nossa, No, como é que você consegue? E eu digo, não existe não conseguir, porque a consequência, né, ela é muito grande, ela é muito maior do que era antes. Então, qualquer coisinha que eu deslizo, imediatamente a espiritualidade vem e me esfrega na cara de uma forma que eu tenho que me redimir. Eu preciso voltar para o lugar de humildade e falar, nossa, que distorção, e realmente curar isso. Por quê? Porque por estar fazendo esse serviço como canal, eu tenho a bênção de me curar. Por ser um canal, eu tenho merecimento de me curar. E se eu tenho merecimento de me curar, qualquer coisinha que aconteça é objeto de cura, né? Então tudo passa a ser muito maior. E não é uma questão de, nossa, como você é iluminado. É uma questão de, caramba, as consequências são muito maiores para aqueles que assumem este lugar, né? E a gente está falando isso porque muitos de vocês vão se tornar terapeutas. Muitos de vocês já estão se tornando terapeutas, né? Porque tudo isso que vocês estão fazendo é se tornar terapeutas, na medida que a gente se autoconhece e se autocura. E a gente estava refletindo, né, Moresito? Sim, só falar uma coisinha rapidinho aqui. A cobrança, nesse sentido, vocês podem ter certeza que ela, de forma amorosa, da espiritualidade, ela é forte. Só que ela não é destrutiva, né? Ela vai te colocar num alinhamento, quer que você queira ou não. Então não tem como escapar. Então aquilo que a gente falou, inclusive de estar aqui, porque você está livre de muitos campos de distorção e você tem que estar em contato com a verdade o tempo inteiro do que é. E a cobrança também do sistema, ela é grande, né? Do sistema dos homens. Porque as pessoas começam a te colocar em lugares que muitas vezes nem você mesmo quer estar. Então só por você estar comprometido em uma situação, as pessoas já te colocam em um lugar de que você está se intitulando um ser iluminado, mas você não está se intitulando um ser iluminado. Então a cobrança fica alta nesse sentido. Então o tempo inteiro você também tem que voltar para esse lugar de compromisso com a verdade, com a humildade, de colocar e falar assim, olha, não é isso, é isso. Eu também estou no processo, estamos todos no processo. Só estamos em caminhadas diferentes, em algumas coisas um pouco mais na frente, outras coisas ainda atrás, enfim.
Então, entender que isso é necessário. Então, é necessário a gente sair da vitimação e entrar realmente na prática, no serviço, de fazer o que tem que ser feito. Não olhar para isso como algo, ai, mas é muito difícil para mim, ai meu Deus, isso aqui, ai que dor. É difícil, gente. Quando a consciência bate, é um misto de tristeza, de decepção, de vergonha com a nossa atitude, de um lugar de você olhar e falar, caramba, como que eu fui capaz de fazer isso? Como que eu fui capaz de estar nesse lugar? Então isso não é fácil, isso é difícil. Isso continua acontecendo o tempo inteiro. Só que você tem que ser muito grato por isso, muito, muito, muito grato. Porque é a espiritualidade falando, opa, você está indo para cá, se alinha novamente, volta, seja humilde, saia do julgamento, se alinhe novamente. E aí nesse lugar é onde você tem a maior bênção da vida, que é ter o colo da providência divina te amparando. Então quando a coisa dá ruim, graças a Deus que deu ruim, porque é a providência divina te colocando aqui de novo, né? Na linha certa, na direção correta, novamente. Então ela te tira daqui, que é a sua fantasia, a sua ilusão, e te coloca aqui. Isso é maravilhoso, é algo que a gente tem que ser muito, muito grato. Só que quando a gente está numa ilusão que a gente criou, numa fantasia de ser algo, numa projeção de querer viver alguma coisa, e a gente é colocado de volta no lugar de conseguir olhar para o quanto ridículo a gente estava naquela posição, isso é doloroso. Então, mas é melhor que seja agora do que mais para frente. Então, quando acontece, a gente tem que ter a capacidade de novamente ser humilde, reconhecer perante quem? A minha divina presença, a minha alma, a minha trajetória, o meu espírito, reconhecer perante Deus, reconhecer perante a equipe espiritual, ajoelhar e falar, caramba, gratidão mesmo, gratidão por me fazer entender que sim, que eu preciso renunciar, a essas atitudes, que eu tenho que mudar, que eu tenho que me edificar, que eu tenho que melhorar, né? E com base em quê? Com base que quando a água bate na bunda, fica muito ruim, porque a gente tem uma consciência interna. E é parte do Dharma, da gente estar aqui encarnado, evoluir. A gente só está aqui para isso, né? É parte do nosso Dharma se autoconhecer. A gente só está aqui para isso. Então, se a gente não encarar isso com o máximo de verdade, com o máximo de responsabilidade, e pegar a nossa menor ação, olhar para ela e transformar essa ação em algo melhor do que era, a gente está perdendo a oportunidade preciosa da encarnação. A gente estava falando muito que no último curso, a gente ficou meio chocado quando a gente estava ouvindo várias pessoas falando de uma grande distorção, né, que a gente tem quando alguém curte alguma coisa nossa. E aí a gente ouviu as mulheres falando, não, porque os meus ex-namorados, todos ficam em cima olhando o que eu estou fazendo e curtindo minhas coisas. E eu sei quando os homens curtem as minhas coisas e eles curtem, olha lá, que sacana. E aí a gente, no curso, eu virei e falei assim, gente, tá vendo qual é a base da necessidade de seduzir? É uma fantasia que eu crio em relação a mim. Então eu vou lá, eu posto uma foto que eu me sinto incrível, esperando que todos aqueles que vão ser homens que curtirem, estão curtindo porque foram seduzidos por mim, porque me acharam incrível. Então, se eu ponho uma foto de biquíni, ou se eu faço uma pose sensacional, se eu tô sensual, cada homem que entrar lá e curtir é porque ele me deseja. E isso é algo que a mente faz, que você acredite, para que você sustente ainda o vício na sedução.
Porque isso não é uma verdade. E aí até dei o exemplo do Alan. O Alan é uma pessoa que desde que eu conheço ele curte tudo de todo mundo. Ele curte tudo de todas as pessoas que ele acha legal, que ele segue, né, amor? Eu fiquei chocado exatamente por isso também. Falei assim, nossa, me lasquei. Na hora eu percebi assim, falei assim, meu pai do céu. Porque de fato, por distração, por inocência, né, muitas coisas, porque assim, a partir do momento que eu sigo alguém, que eu tive uma interação, conheci, achei legal, pô, legal, né? Tô seguindo lá. E aí eu vejo assim, parto do princípio de que se tá no meu feed, é uma pessoa também que está fazendo os posts, pensando na linha de trabalho, na linha que ela quer. Se ela quer postar biquíni, se o outro quer postar sunga, se a outra quer postar unhas, não importa, mas eu conheço aquela pessoa que está postando biquíni, unhas, cachorro, sunga, peitoral, não importa, porque eu conheço aquela pessoa, eu não estou aqui para julgar no Instagram, se eu estou seguindo, e isso lá na frente, depois eu percebi também o impacto que era seguir todas essas pessoas, mas eu vou chegar lá. E eu assim, às vezes eu passando no meu feed, que eu seguia muito mais pessoas, eu curtia, eu nem vi às vezes direito que eu tava curtindo, e aí você, o Instagram te deixa no automático, né? Aí você vai curtindo e tal, aí você vê história, o que o Instagram te joga de história, você começa a ver. Só que às vezes você não tá nem olhando, você não tá fazendo nada, só que é perigoso, de novo aquilo que a gente falou. É louco como é rápido das pessoas te pegarem por uma situação, te jogar num lugar que você não tá. E aí eu falei assim, caramba, que louco. E eu paguei o preço, porque nas minhas antigas relações, na minha última relação, eu sofri isso direto. Porque eu vi que você curtiu tal coisa. Aí eu falei assim, nossa, mas como que ela viu? Eu tão inocente, nem sabia que você consegue ver o que o outro curtiu. Se eu quiser ver as coisas que a Nô curtiu hoje, eu consigo. Não faço isso. Nem sei, até esqueci como faz isso, mas por essa situação eu descobri que é possível. E aí, ela ficava vendo as coisas que eu curtia. E aí virava e mexia, era aquela montoeira de coisa que eu curtia. Eu falava, nossa, caramba, mas meu. Aí óbvio, você começa a parar de curtir. Mas assim, tudo isso para falar que agora eu estou num relacionamento maravilhoso. Estou casado, feliz. Não tenho intenção de nada fora disso, né? E aí eu me sinto pela primeira vez na vida livre, feliz, podendo me expressar. E aí sim, eu parei de seguir um monte de gente, não por causa da Nô. Zero, porque eu falei assim, nossa, eu não quero mais estar conectado com essas pessoas, com essas antigas relações, mulheres que eu conheci, que eu fiquei, que eu namorei, porque eu não quero nada que esteja, que possa, porque eu não subestimo essas forças, né, que às vezes que não são forças, na verdade, eu não subestimo as minhas fraquezas, que todos temos, então em algum momento de fraqueza eu ver uma coisa, conectar com a memória, pá. Então eu falei assim, não quero isso, não quero nada que possa comprometer a conexão que a gente, porque eu estou comprometido com a conexão que a gente está trabalhando desde o início, da verdade, do nosso relacionamento. Então eu parei de seguir uma galera, muita gente, parei de seguir. E fui ficando com aquelas pessoas mais que foram chegando, outras pessoas foram chegando e tudo mais. Pessoas que estão no pacote. Pessoas que estão no pacote, seguidores, a galera que é super carinhosa, que interage, que está falando com a gente, que está também, né, interagindo com a gente diretamente. Pessoas que admiram. Pessoas, influenciadores diversos que a gente vai conhecer no caminho, porque esse foi um universo novo para mim, porque antes disso eu não era tão forte na rede. Enfim. E aí, de novo, nossa, eu vou curtir o trampo, curto, porque a pessoa, eu gosto de ter curtidas, todos gostamos, né? A pessoa está fazendo um post para ter curtidas, então se ela passou no meu feed, pô, vou curtir, como uma forma de suporte, né? De apoio. Só que a pessoa que está na distorção da sedução, ela vai maliciosamente olhar essa curtida e vai dizer, olha lá, tá vendo? Todos os homens são sacanas. Ele tá casado com a Nô e tá aqui, grudado no meu feed, olhando as coisas que eu posto. E tá vendo? Tá curtindo essa foto que eu tô sensual, porque ele quer alguma coisa comigo. E isso passa na cabeça de inúmeras mulheres, mas não com ele, tá? A gente tá dando exemplo dele,
Porque é importante vocês saírem desse lugar. E eu tô falando de uma experiência porque isso bateu uma reflexão para mim. Eu falei, meu pai do céu, aonde eu me enfiei? Porque eu sei... Ouvindo pessoas no curso falando de outros homens, de outros relacionamentos. E sabendo que eu sou um desses que curte de forma até distraída. E aí falei, meu Deus, o que pode estar gerando? Então, assim, essa reflexão de quem tem ações, mesmo que na pureza, na inocência, né, na distração, também pode estar acumulando determinadas consequências, porque isso gera consequências, e também trazer a reflexão das pessoas que, meu, mas espera aí, será? Por que vocês já associam que aquilo é o que é por atos também tão pequenos, que na verdade não diz nada, né? Você já pega uma coisa que ela é tão... E pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que tenham pessoas que estejam curtindo para isso. Só que você só pode constatar isso a partir do momento que essa pessoa te manda uma mensagem e diz que está interessado em você. Te convida para sair. Ou pessoalmente, de fato, tem uma ação que ela não é... Antes disso, é tudo enredo da mente para você continuar seduzindo nas redes. Para você continuar achando que você é foda, que está seduzindo tantos homens. E vice-versa, gente. Homens fazem isso, mulheres fazem isso, mulher que se relaciona com mulher, homem que se relaciona com homem. Mas o ponto é que isso é uma grande distorção, que está contribuindo para que eu continue no vício da sedução. A partir de uma interpretação, um julgamento que eu estou fazendo de pessoas que não estão agindo porque me desejam, né? E eu comecei falando de ciúmes. Eu sou zero ciumenta, eu não tenho ciúmes. E o Alan estava falando, que louco, pela primeira vez na vida, eu me relaciono com uma mulher que me dá total liberdade de me expressar, de poder falar com outras mulheres, de poder me colocar à frente disso, de responder às seguidoras, porque eu não faço isso, eu falo, faz você, Moresito, fala com as seguidoras, responde elas, vê as dúvidas delas, eu direciono essas mulheres para ele, eu falo, fala com a Alain, né, essas coisas. Pela primeira vez na vida eu me vi livre para poder realmente expressar como eu sou, né, poder conversar sem ter um problema de uma companheira minha, de uma parceira minha, de uma namorada, no caso, gente casado, me interpretar mal, e eu me deparo com uma situação nos cursos de poder ver que o sistema te interpreta e te coloca num lugar de você ficar de novo escravizado, né? Porque você vai ser mal interpretado. É muito louco, porque é exatamente isso. E aí eu falei assim, caramba, eu sempre tive esse jeito espontâneo, aberto, carinhoso, e falo lindão, lindona, amado, ô meu amor, ô querido, querida. E eu falo isso para ambos os sexos, tanto homens, mulheres, amado, amada, não sei o que, nananã. E aí, é o que eu falei, na minha antiga relação, era facãozada no pescoço. Você, porque não sei o que, porque você dá motivo, porque isso, aquilo, porque não sei o que. Eu falei, tá bom. Eu também olhei para isso como algo que, ok, realmente eu tenho que respeitar que a gente tem que olhar para que as pessoas elas podem interpretar, então me recolhi. Só que esse recolher foi, na verdade, não foi nenhum recolhimento, foi muito um tolimento. Eu fui me fechando demais e perdendo a minha melhor parte, que eu sabia que era a minha melhor parte. É amorosidade, espontaneidade. Por que não amar todas as pessoas? E aí a gente quer tanto, né, mais carinho, mais amorosidade, mais que não ser afeto, gentil. mais afeto no mundo. E aí, quando você se depara com pessoas afetuosas, você julga que elas todas estão querendo se comer. Então fica difícil. Por que não ser amoroso com o outro, ter uma fala carinhosa? Por que não entregar a sua melhor parte? Né? Por que não ser espontâneo? E aí você vê o nível de distorção que a gente tem, impede a gente. Então, se a gente está procurando um mundo melhor, a gente tem que parar de ter essas atitudes, gente, porque senão
Somos nós que estamos obrigando as pessoas a ficarem duras, insensíveis, frias. Com Somos medo, nós que estamos fazendo isso. Paranoicas, né? No sistema, entendeu? Com o nosso julgamento duro, criterioso, de que, nossa, tá vendo? Olha lá, ele não presta, ele não serve, olha o que ele tá fazendo, coitada da No. Não acontece. De novo, zero acontece isso. A gente não chega, se acontece internamente com cada um. Mas a gente vê isso refletido nos cursos. A gente vê onde está a base dos filmes e da distorção. E é o que a gente falou, né? A gente não se tira disso, porque quando a gente está no curso, o curso também é pra gente, sempre é pra gente. Então a gente fica refletindo, caramba, veio isso dessa vez, que louco, esse curso veio forte tal coisa, aquele curso veio forte tal coisa. E a gente observa e tudo isso é material pra gente trazer pra vocês. Então, o louco foi ver isso. E aí eu me vi agora na situação de, finalmente eu posso resgatar aquilo que eu sou em essência, só que agora eu me deparo pelo inverso, só que eu não posso. Eu não posso porque eu tenho que ter um cuidado com, às vezes, o marido que interpreta errado, a mulher que está achando que não sei o quê, uma pessoa X pode estar interpretando de um jeito. E ok, né? Tem que respeitar, eu entendo isso. E como uma pessoa que hoje sou, e eu sempre tive isso, entendam isso. Por mais que eu fosse carinhoso, amoroso, nananã, eu nunca toquei em ninguém, nunca desrespeitei ninguém, sempre fui professor, sempre dei aula particular para mulheres, na casa delas, casadas e solteiras. Eu nunca tive nada, nenhum envolvimento com nenhuma aluna minha, nunca me envolvi com ninguém que eu trabalhasse. Então eu sempre fui muito profissional, mesmo numa linha de trabalho que era totalmente permissiva e aberta para acontecer tudo, que é muito fácil acontecer no meio da arte, e de personal, de não sei o que, da dança, porque todo mundo é solto, é corpo, desinibidos e vamos liberar as tensões. Mas eu sempre tive essa consciência, então sempre tive bom senso, isso eu posso falar que eu sempre tive. Mas também tenho que respeitar que eu tenho que tomar cuidado, porque como mestre hoje, como professor, uma pessoa que está num determinado lugar, é aquilo que eu falei, a cobrança, ela passa a ser gigantesca. E se isso chegou, é porque de certa forma tem uma relevância também para a espiritualidade, de me dar um alerta, né, para a minha própria evolução. Gente, não partiu zero de mim. Em nenhum momento tive crise, nem eu vejo ele curtir, acho incrível. Não tenho problema nenhum com isso. Acho que fico triste, de verdade, dele não poder manifestar a melhor parte dele por conta dessas distorções. Mas por mim, se ele quiser manifestar e as distorções estiverem acontecendo, eu sou a última que valida a distorção. Não me preocupo. Só que a gente tem que ter uma responsabilidade, porque as nossas ações, elas têm consequência. E na medida que a gente está nos trabalhos muito finos da percepção e da consciência, a gente tem que começar a analisar o que isso impacta, né? E esse impacto, ele é diretamente em você que seduz, que julga, que quando você seduz, você recebe uma curtida, você julga, e você é severa, e você é punitiva, porque isso está fazendo o mundo ficar duro. As pessoas não podem se amar. E eu acho lindo quando ele ama outras pessoas, porque quanto mais amor tiver no coração dele, quanto mais pureza tiver nessas relações amorosas, quanto mais ele gostar de pessoas, se relacionar com pessoas, quanto mais ele puder expressar a verdade dele, melhor como ser humano. E eu quero um ser humano melhor do meu lado. Melhor é a qualidade da nossa relação, do nosso amor, da nossa troca. Então eu acredito muito nisso. E se ele for fazer qualquer coisa, se for para eu saber, a espiritualidade vai ser a primeira a me mostrar, porque isso diz respeito ao meu processo de evolução. Eu vou ter que olhar e vou falar, caramba, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou vivendo a traição? Tá, então deixa eu ver por que isso chegou. E não tem qualidade. Traição não é a pior coisa do mundo que pode acontecer. Quando a gente tira valores dos objetos, e os objetos não têm mais valores, qualquer coisa é qualquer coisa. Chegou para ser visto e para ser curado.
o peso é o mesmo, o impacto é o mesmo, daquilo que às vezes vai me mostrar um pensamento que eu tive. Então, o nível de cobrança interna vai ser o mesmo. Tipo, por que eu tive esse pensamento? Ou o que eu vibrei para ter uma relação com base em traição? Tanto faz. O pensamento tem o mesmo peso que a traição. Porque, na verdade, tudo isso são possibilidades para eu evoluir, né? Então, eu vejo relacionamento assim. Gostaria muito que o nosso campo de energia pudesse realmente informar vocês para que vocês estivessem livres nas relações. E a gente pudesse curar essas coisas que se manifestam demais. Ciúmes, insegurança, manipulação, julgamento, punição, sedução, fantasia, que é base de sedução. Eu acredito que, nossa, eu sou sensacional e que todo mundo me deseja quando eu coloco uma foto que eu me acho bonita. É uma distorção, uma fantasia criada. Você não é sensacional. Você não é sensacional para todo mundo, né? Você está vibrando numa distorção da sua mente. Volta. E de novo, né? A gente falou sobre isso também nessas conversas. Que louco, né? Porque se você posta uma foto pelada, nua ou nu, homem e mulher, né? Tô falando assim, mas não importa. E aí você tá lá. Só o corpo, aí põe estrelinha ou põe um negócio só para tampar, mas você tá nu, né? E aí porque você quer sustentar que o nu é natural, que o corpo é natural. Sim, nós também acreditamos nisso. Só que daí você faz um movimento de que estou postando porque é o sagrado feminino. Só que se o fulano curte, pronto, tá vendo? Ele tá curtindo porque ele me quer. Só ele pode me ser. deseja, só pode ser, eu tô pelada. Sinistro. Só que então como que você de fato acha que isso é tão natural a ponto de não reconhecer que de repente tem uma outra pessoa do outro lado que curte também porque acha aquilo super natural e nem tá vendo sexualidade naquilo, tá vendo um corpo. Então será que você tá tão puro assim a ponto de não acreditar que no outro tem a pureza? Será que eu coloco uma foto nua vendo beleza no natural? E quando o outro curte, eu não vejo a pureza nele, no olhar dele. Eu acho que, nossa, olha lá, o cara me curtindo porque eu sou gostosa. Então, assim, a gente tem que partir de um princípio de verdade, porque, na verdade, a malícia está em você. Você está vendo malícia em todo mundo, a malícia está em você. Né? Você está julgando isso. Eu não olho para isso, gente, não olho mesmo. Eu tô nem aí para quem me curtiu, mas eu não vou ficar olhando quem me curtiu. Eu não tô nem pensando em quem tá me curtindo, se tá curtindo porque tá desejando. Eu nunca na vida penso isso. A gente estava falando sobre isso. E muito menos eu acho que ele vai curtir porque tá desejando. Isso é uma distorção tão absurda, né? Só que a gente veio falar sobre isso porque o movimento tá muito forte relacionado a isso. E a gente está vendo que tem muitos códigos implícitos nessas relações virtuais e de coisas que a gente vê que está gerando situações muito graves das pessoas. Então a gente fala, meu, que louco, será que está rolando um movimento que a gente não está entendendo direito, mas pelo jeito tá, porque a coisa começa a aparecer, a gente vai vendo, as pessoas falam, trazem relatos e aí as pessoas mandam mensagens pra gente, a gente está ouvindo a galera e a gente começa a perceber. E de fato, porque na verdade, isso que a gente está vivendo nesse mundo virtual é só um reflexo do que a gente é na vida. Só que aqui a gente expande isso e a coisa aparece muito mais porque as pessoas têm menos filtro, né? Porque fica mais fácil se manifestar. Então a bagunça está generalizada. As pessoas estão em relacionamentos se comunicando com outras a partir desses códigos. Então joga uma foto para seduzir. O cara curte. Aí eu já considero que vou olhar quem curtiu. Aí considero que aquela pessoa é interessante. Considero aí que eu já pesquei. Acho que eu joguei a isca, então eu pesquei. Aí começa o movimento de me comunicar com essa pessoa, mesmo eu estando num relacionamento. Então essas distorções estão dentro de cada um. Está dentro de cada um. E realmente a traição está acontecendo de forma virtual. Muito. Né? Tanto que eu já vim para a rede falar, gente,
não me mandem mensagem assim, eu tô num relacionamento, eu tenho zero interesse. O Alan também é outro que não tem ciúmes e nem se preocupa com isso. Graças a Deus a gente vive um relacionamento em liberdade mesmo, mas com muito respeito, em primeiríssimo lugar por nós, por mim mesmo, né? Porque quando você vê que eu tô num relacionamento, você me manda uma mensagem, que tipo de ideia você tá concebendo ao meu respeito? Eu não sei. Porque de fato isso não me faz me sentir bem, não me faz me sentir desejada. Isso gera em mim uma sensação de tipo, peraí, deixa eu te alinhar na sua distorção. E assim, né, eu vivi a vida inteira trabalhando com corpos, vendo corpos. Eu nasci fazendo natação, então desde pequenininho eu já via mulheres de biquíni, meninas de biquíni, sem roupa. Depois eu fui para arte marcial, não tinha ninguém de biquíni, mas depois eu fui para arte. A gente está em contato o tempo inteiro com mulher se trocando na coxinha, mulher em evento, mulher pelada, mulher de calcinha, mulher de tapa-sexo. Tipo assim... Corpo com corpo, suor, cheiro, tendo que ensaiar, tendo que pegar, tendo que tocar, tendo que fazer mil coisas quando você é um bailarino profissional, alguém que trabalha com o corpo. Então, assim, colocar também... subestimar, né? Subestimar demais a capacidade de alguém que tem de separar as coisas e que eu vou colocar em risco primeiro a minha encarnação, porque isso tem a ver comigo, não tem nem a ver com a minha só, mas depois disso, a relação que a gente construiu, que a gente está construindo, por causa de mais um corpo. Eu já renunciei a isso faz muito tempo, mas muito tempo mesmo. Que é isso que responde a vocês quando a gente fala que a gente não se atraiu pelo corpo um do outro quando a gente começou a se relacionar. Foi essa prática que eu já tive que fazia com que eu pudesse dormir na mesma cama que a Noa e não ficasse descontrolado. Ai meu Deus, eu preciso transar com a Noa agora que estou deitado aqui do lado dela. Não tinha isso, porque eu sei muito bem, sempre soube muito bem separar as coisas. Pode ser a mulher mais maravilhosa, linda, posso me atrair, posso ver. Só que é muito além, gente, né? E a gente tem que olhar para as pessoas individualmente. O compromisso que eu estou aqui hoje, que eu estou me colocando, seria muita burrice. E se eu for realmente entrar nessa burrice, eu vou encarar minhas consequências, porque eu sempre encarei. E vai ser a minha escolha. Mas assim, entender que é muita ousadia, né? A gente enquadrar todas as pessoas, todos os homens, todas as mulheres da mesma forma. Ah, tá vendo? Tá todo mundo assim. Todos os homens são lixo, todas as mulheres são assim, todos aqueles, todos assim. Então a gente tem que ter calma. A gente também tem que ter calma com a nossa tendência, nosso pensamento, que ele é rápido, porque as nossas ações estão mergulhadas nessas motivações, a gente está mergulhado nesse borolô, então fica difícil pensar fora dele. Então qualquer coisa que acontece nesse seu raio de visão, você já interpreta que é isso. E a gente tem que tomar cuidado com as nossas interpretações. Realmente. Porque nossas interpretações, elas podem gerar consequências graves para as outras pessoas. E pra gente, porque isso é a base de continuar tendo sensações. Eu preciso acreditar que aquela pessoa que me curtiu me desejou. Assim eu tenho a sensação de ter seduzido. Porque se alguém incrível me curtiu, que eu considero incrível, então eu sou muito incrível. E se alguém sensacional me curte, então eu sou fodástica. E essa é a base, né, da fantasia que eu crio e que a mente me enreda para eu continuar viciada nas sensações. E se eu fiz alguém que é casado com alguém incrível, que é incrível, tem uma mulher incrível que eu admiro também, me curtiu e eu acredito que ele me quer, então eu sou mais incrível, só que agora também a sensação de incrível passa e eu preciso agora punir, que agora eu vou ficar com muita raiva, porque ele é um filho da puta, um sacana que está sacaneando uma mulher que é deusa, que é maravilhosa, como assim? Então assim... Não aconteceu nada disso, gente. De novo, se tivesse acontecido, a gente estaria falando. A gente está só dando exemplos. Está dando exemplos de situações, tá? Que é o que passa na cabeça, que é o que gera as sensações. Entendam isso, que a gente muitas vezes gera esses enredos para ter essas sensações. Porque é muito forte ter essa sensação. É forte ter essa sensação de que alguém maravilhoso está me curtindo. Principalmente quando a minha autoestima está baixa,
e eu preciso gerar essa sensação para me sentir melhor. Então, eu crio todo esse enredo, toda essa interpretação com base em uma fantasia de que eu sou sensacional e que é ilusória. E que agora eu posso me dar o direito de ser o policial, o corretor, a pessoa que tem a consciência e fala, isso é um absurdo, isso é horrível, isso é péssimo, olha lá, tá vendo? Isso aqui é a prova, é a constatação de que eu estava certo e agora eu posso punir, castigar. Então eu exerço, a gente já falou isso nos pacotes, a minha maldade, a minha punição, a minha vingança. Então a gente precisa, gente, sair desse lugar primitivo, porque a gente só saiu da era que a gente puxava o cabelo um do outro para a era do dedinho, mas o que está acontecendo é a mesma coisa. É o nosso cérebro reptiliano, são os julgamentos severos. Hoje eu falei na prática, estamos aqui em imersão total, fazem 2 anos que a gente pratica todos os dias, a cura energética, a cura quântica, trabalhos de revisão dos pensamentos, a verdade no relacionamento, a nova sexualidade. Todos os dias a gente sustenta a melhor alimentação, a gente pratica o não julgamento, a não punição, a gente dá recursos para vocês julgarem, a gente está quebrando paradigmas espirituais que a gente tem com a questão do julgamento da aparência, julgamento de relacionamento de pessoa mais velha com pessoa mais nova, julgamento da maternidade, de um novo lugar de estar. Então, tudo que for recurso necessário para que vocês consigam se debater com o julgamento de vocês e pare para pensar, caramba, mas eu estou julgando quem? Né? E isso faça vocês entrarem em contato com o julgamento de vocês, eu vou utilizar, porque foi uma orientação da espiritualidade. Agora, o que vocês quiserem buscar na minha atitude interna, na minha ação de distorção, vocês não vão encontrar, porque eu estou sustentando a ação correta. E para mim é muita responsabilidade estar aqui. É a minha encarnação, gente. É o compromisso que eu tenho com toda a minha trajetória espiritual. Não é por acaso que todos esses mestres que a gente está apresentando honra demais a minha trajetória, respeita demais o que eu estou fazendo. Porque eles realmente entraram em contato com a verdade interna deles e conseguem sentir a verdade interna do outro. Então, assim, é importantíssimo a gente poder se debater nesse lugar de julgamento. Pouco importa que roupa eu estou vestida, que cor é meu cabelo. Pouco importa se eu me relaciono com uma pessoa de 100 anos ou uma pessoa de 20. Isso não é base, critério para a gente julgar. O espírito, a evolução, a trajetória, o alinhamento, né, de cada um. E a gente não tem base para julgar nem quem está na distorção, porque na verdade você não conhece a trajetória de todas as vidas dessa pessoa. E quanto a gente já não veio com uma bagagem e entrou em distorção. E eu sou a primeira a dizer todas as distorções que eu já entrei e que entro, muitas vezes, de forma muito transparente. Então, assim, julgamento é a coisa que eu menos me preocupo. Mas eu também não tenho. Eu não vou dizer que nas minhas redes eu tenho mensagens de pessoas apontando o dedo para aquilo que eu estou fazendo. Eu não tenho. Se isso acontece, acontece de forma oculta, que eu sei que acontece. Só que as pessoas nem conseguem falar para mim nada, porque no fundo, quando elas vão falar, elas repensam, né? Existe um campo de energia que informa. Então, não tem por que a gente ter ciúmes, não tem por que a gente não confiar que a providência divina vai trazer exatamente o que a gente precisa saber. Se o outro trai, você tem que saber, porque isso diz respeito a você curar alguma coisa sua. Então não tem que se antecipar, projetar, nada disso é necessário, isso é tudo criação da mente. O que a gente precisa viver chega pra gente.
Então é isso, assim, basicamente. Teca, sonhei com você, até falei pro Alan, caramba, sonhei com a Teca, sonhei com a sua filha maravilhosa, cheia de luz, me agradecendo a iniciação de Reiki, porque ela disse que foi fundamental para ela conseguir chegar, foi incrível. E ver vocês aqui é muito bom, gente. Esse lugar primitivo é isso. A gente antigamente só arrancava as cabeças, enfocava e queimava, mas o que a gente está fazendo é igual, porque a gente não conseguiu superar essa mesma vibração agressiva e punitiva. Então você exclui as pessoas e você se coloca num lugar de superioridade. Por que você se coloca nesse lugar? O que te deu direito de fazer um julgamento, assumir essa posição, colocar a pessoa no lugar, e aí por isso você exclui, você julga, você tem ações de fato. O ponto são essas ações, né? Ações que realmente estejam direcionadas e projetadas para essa pessoa, com uma energia de você excluir, de você julgar, de você criticar, espalhar informações, contribuir para um campo de distorção, um campo de informação distorcida sobre uma pessoa. Isso é grave, né? Isso já é grave para o momento, para o lugar que a gente está querendo ir, né? Para o salto que a gente quer dar, que a gente precisa dar como humanidade, como planeta. Então não dá para a gente continuar nesse lugar. Uma célula do corpo não pode combater a outra, gente. Não pode. É muito importante a gente entender isso no nível celular. A gente está trabalhando muito a cura celular, né? Porque as doenças estão se manifestando demais. As nossas células não podem se combater, elas precisam se unir, elas precisam trabalhar para o mesmo objetivo, elas têm que ir para a mesma direção. Quando a gente julga, a gente faz as nossas células começarem a adoecer, a trabalhar em direções contrárias, porque em macro a gente informa o micro. E o que a gente precisa fazer é regozijar o erro do outro, regozijar quando o outro cai, regozijar a trajetória do outro, regozijar o lugar que o outro está da evolução dele, porque isso é caminhar junto. E você não entende que o que você está fazendo no externo, com um ser humano qualquer, no julgamento, na punição, no jogo, na manipulação, é o que você está fazendo as suas células fazerem entre elas. E a gente nunca vai atingir o nosso potencial se a gente não pular essa barreira do julgamento, da punição, da distorção, da fantasia, né? A gente tem que renunciar de fato a esses vícios que a gente tem nas nossas sensações. As nossas células só adoecem porque elas se combatem umas às outras. Quando uma célula começa a ter uma informação distorcida, ela contamina todas as outras. Então a gente tem uma importância muito grande em sustentar as nossas ações em verdade. Porque senão a gente começa a contaminar as células do planeta. Mas não só isso, a gente começa a ter doença. E é importante hoje na cura dos movimentos, eu estava falando, que todo o trabalho que a gente faz tem que vir para o corpo. A gente tem que trazer esse trabalho para o corpo, para que a gente possa, no corpo manifesto, no corpo físico, informar cada célula do nosso corpo aquilo que a gente está trabalhando do sutil para o denso. Então é importantíssimo o trabalho consciente no corpo físico. É importante o corpo físico, porque se a gente não trouxer no corpo físico, o trabalho ficou na metade, ele não se concluiu. Então, é o momento da gente reavaliar tudo isso, como eu vejo um corpo, a importância que eu dou para um corpo, né? A gente tem que estar em neutralidade, corpo é corpo. É um corpo bonito? Que bom, mas para ser um corpo bonito, a gente busca que esse corpo seja saudável, né? A gente entende que o corpo está saudável. E essa saúde, ela é fundamental. Se eu estou com um corpo saudável, eu tenho que me orgulhar disso, sim, mas não é um orgulho competitivo, querendo fazer o outro realmente sofrer porque ele é pior e eu me sentir melhor, né? Não é um orgulho de simplesmente achar que agora eu tenho o poder.
É um orgulho de saber que, putz, estamos todos juntos aqui dentro. Que cada célula do meu corpo, cada órgão está aqui junto, fazendo um trabalho e, nossa, está reverberando no externo. E que bom! E mostrar isso para as pessoas é bom, porque as pessoas precisam ver que dá resultado, que a gente chega num lugar quando a gente realmente sustenta uma ação. E fazer isso é um trabalho de amor próprio muito grande. Então você realmente se apaixona por você todo dia. É muito maravilhoso, é muito gostoso. E o resultado disso é amar. Porque você vai estar tão repleto dessa sensação verdadeira, dessa energia, dessa vibração de amor, que vocês vão ver, vocês vão começar a transbordar e você só vai querer amar o externo, que reflete o seu interno, que são outras partes de você. Então quando você percebe que você tem que fechar essa torneira, você tem que regular, filtrar, editar aqui a quantidade de amor que você precisa doar, é triste, isso entristece as células, porque você fala assim, caramba, eu tenho tanto para dar e isso não interfere em nada na minha vida, é só mais, né? Eu não estou substituindo ninguém, eu não estou deixando de amar minha mulher, meu pai, minha mãe, o lugar que essas pessoas têm, eu não estou deixando de querer estar no meu relacionamento, eu não estou projetando nada para o externo, eu simplesmente estou compartilhando, transbordando esse amor que eu trabalho em mim todo dia, que eu construo e cultivo em mim todo dia, e ele só serve para ser projetado, ele não serve para ficar para mim. Ele serve para quê? Para você florescer para tudo, para aquele exercício que a gente fez da Bel, de projetar, parar de projetar, as lives que a gente falou, né? De você começar a visualizar, isso é amor, você parar de visualizar os problemas. Então vamos começar a visualizar amorosamente a solução, você fechar o olho e falar assim, nossa, flores, animais, água limpa, ar puro, pessoas felizes, se amando. Você não consegue fazer isso se você não estiver amando. Então quando você... É contraditório você falar que você quer mais amor, mas você impede que os outros expressem o amor que elas têm. E a gente está num processo de amor, de trabalho, né? De amor, de amar e amar, porque isso é bom para mim, é bom para ele, individualmente. E a gente transborda amor. Isso dá para ver no físico, dá para ver na vida, na alegria, que a gente, na boberice, no rir à toa. Isso tudo é projetar amor, é transbordar amor. E isso que o Alan falou, que ele não está querendo viver nada, absolutamente nada, fora do relacionamento que ele está, é algo que parte dele, gente. Não é algo que parte de mim. Eu não obrigo ele a isso. Eu não obrigo ele a me amar. É alguma coisa que está crescendo a partir de um amor que cresce pela prática do amor. Então, praticar o amor, esse olhar amoroso, esse respeito com o processo do outro, praticar o amor em tudo, né, que a gente está tendo na vida, na nossa alimentação, cuidado com o corpo, com o sono, praticar o amor em cada coisinha que a gente tem no dia, em se cuidar, em ficar bem, em estar bonito, em olhar a saúde, no alimento que eu como, em buscar água pura, ar puro, praticar o amor no momento que eu estou praticando, né, que eu estou fazendo uma prática e não sendo punitivo, não me cobrando. Eu me vulnerabilizei total para vocês, para mostrar que eu tinha zero trabalho de corpo, eu não conseguia definir direita com esquerda, mas é isso que eu quis mostrar, que tudo começa num lugar onde a gente não conhece. Se a gente não conhece, a gente não é bom naquilo. E de pouquinho em pouquinho, se a gente não desiste, a gente chega a ter um resultado, né? E eu tô tendo um resultado e vocês estão acompanhando um resultado que não é muito grande, mas já é um resultado. E eu erro transmitindo os meus erros para vocês nas práticas, eu erro direção, eu erro um monte de coisa. E como eu lido com esse erro? Olhando para ele e falando, caramba, ainda erro. O que eu preciso para melhorar? O que eu preciso para conseguir acertar? Mas não me chicoteando. Eu também não quero mostrar só as coisas
que eu faço maravilhosamente bem para vocês. Aliás, eu nunca mostrei o que eu faço maravilhosamente bem para vocês, né? Eu acho, por quê? Porque eu admiro a humanidade. Se tem uma coisa que eu sou apaixonada, é pelo ser humano. E ser humano é falho, ser humano é tudo isso. É essa tentativa de se melhorar. A gente cai, a gente levanta, a gente sofre, a gente volta a se edificar. Essa experiência como ser humano, ela é sensacional. Então eu admiro a experiência do ser humano. Admiro tudo isso, admiro quando vocês erram. Admiro quando vocês reconhecem que erram. Admiro quando vocês desistem. Quando vocês voltam atrás da desistência e vão de novo tentar. Eu admiro a persistência, a trajetória, admiro tudo isso, porque isso é o que eu sou. Isso é o que eu sou a cada minuto na minha vida. O que vocês são é o que eu sou. Então eu admiro muito isso. Essa live veio trazer esse lugar de leveza, gente. Da gente realmente parar com o julgamento. Parar, porque o julgamento, ele rouba a nossa possibilidade de ser leve, de ser puro, de ser inocente, de ser aberto, de ser vulnerável, porque se eu julgo, eu tenho medo que o outro me julgue. Então, assim, e não tem por que julgar, todos nós estamos falhando, todos nós estamos acertando, todos nós estamos nos superando, todos nós estamos fazendo a mesma coisa, não tem o que julgar, né? A gente está fazendo exatamente a mesma coisa aqui, se autoconhecendo para aproveitar a encarnação. Então a gente tem que se dar os braços, a gente tem que se dar as mãos e ter um olhar amoroso para o processo do outro. Ao invés de apontar o dedo e falar, tá vendo como ele é errado, pensar, caramba, tá difícil para ele. Ele tá nesse momento que, puta, ali tá difícil. Ter compaixão, porque eu já tive naquele lugar de escorregar, quantas vezes eu escorreguei. E aí olhar com compaixão isso e falar, putz, ele tá escorregando agora. E ok, ele escorrega nisso, mas ele, puta, ele tem grandes voos ali onde eu não consigo ter. Ele é muito melhor do que eu nisso e ele ainda está escorregando nisso, né? É por isso que a gente se relaciona, para um ajudar o outro com a nossa experiência, né? Eu falei hoje no finalzinho da prática, que a gente teve uma conversa bem legal, né, na live, e uma das coisas que eu falei foi sobre o erro. Então isso tem muito a ver. Se você realmente está comprometido com a sua evolução, se você realmente está comprometido com o seu processo, você não vai buscar acertos, você vai buscar erros. Então você vai procurar lugares para errar. É isso que você tem que focar. Procure mais erros, talvez seja isso que esteja faltando. E menos acertos. Procure acertar menos, porque o acerto ele é natural. Todos nós temos um impulso natural de ser melhor, de se superar, de estar no nosso máximo potencial em essência. Então você não precisa se preocupar com isso. Isso é nosso, da espécie, do universo. Nós fomos feitos para evoluir. Nada consegue barrar essa força cósmica. Isso não foi a gente que escolheu, que criou. Nem como patriarcado, nem como sociedade, nem como isso, com todos os nomes que podem dar aí hoje, porque a gente está vivendo. Isso é nosso. Nossas células buscam ser melhores. Então você não precisa procurar o acerto. Você tem que procurar o erro. Porque é no erro que você vai descobrir a chave do que está faltando para você chegar nesse potencial. E tem que honrar o erro, né? Tem que honrar. Aqui ainda estou na limitação. E pensar sobre isso. O que eu faço para ultrapassar isso? Não porque eu quero ser poderoso, mas porque eu quero ser o meu potencial. E que lindo, todos queremos ser o nosso potencial. Isso daí o Divino colocou dentro de cada ser vivo. Todo mundo busca o seu potencial. Então, eu tenho que assumir que eu quero atingir o meu potencial. Não há nada de errado com isso. E se eu quero atingir o meu potencial, a primeira coisa é relaxar para o erro. Ele vai existir. E a gente vai repetir ele algumas vezes, até isso virar acerto. Até virar conhecimento, até virar glória, até virar expansão. Né, da gente poder comemorar, né, da gente poder celebrar. Antes de tudo isso, a celebração foi um erro.
Então, que o erro seja honrado, mas que a gente olhe ele com responsabilidade. E é interessante você lembrar no seu processo, de qualquer coisa que você esteja aprendendo, quando você acerta alguma coisa, você já não consegue mais distinguir o que você acertou ontem, anteontem, o que foi mais certo ou menos certo. Certo é certo. Você acertou, está acertando, está dando certo. O erro é maravilhoso, que você vai sempre lembrar do erro. O erro é o que te faz voltar para a humildade, te faz voltar para a simplicidade, para a compaixão. No erro você lembra exatamente do que você estava passando, exatamente do processo que você estava. É no erro que você lembra, não quando você acertou, não quando você conquistou. Provavelmente você nem vai lembrar o dia que você superou alguma coisa, mas o dia que você errou pela primeira vez aquilo que você hoje domina, você vai lembrar, nossa, eu lembro que realmente o dia que eu estava em uma caca. E no erro você vai voltar e falar assim, nossa, eu não posso realmente me colocar nesse lugar, porque eu já estive onde você está, eu já estive onde essas pessoas estão com dificuldade. E é nesse lugar que eu consigo me colocar no lugar dos outros, a partir de reconhecer e amar os meus erros. Por isso a gente está fazendo estudo do samadhi intelectual, porque com o samadhi intelectual a gente se prepara para a prática, porque a gente precisa entrar num lugar de humildade para praticar. Antes de praticar, a gente tem que ter humildade para praticar. E olha que lindo isso. A gente não está na prática enquanto a gente não tem humildade com o nosso próprio processo, né? Quando a gente não tirou muita caca, muito lixo, muita competição, quando a gente não tirou muito conceito, muito critério, muitos valores que a gente dá para objetos, né? Quando a gente não tira tantas distorções, a gente nem entra na prática. A gente está ali só repetindo técnica de alguma coisa, né? De forma repetitiva. Então, a prática ela só existe quando a gente faz realmente o samadhi intelectual, que a gente se liberta. Então, nesse moksha, primeiro aqui na mente, e depois a gente começa a fazer isso no corpo. E às vezes na mente no corpo, e a gente põe isso na vida, porque a vida é a prática. A gente pratica para usar na vida. Então, primeiro a gente faz aqui na cabeça, depois a gente põe na prática, depois a gente leva para a vida. E tudo isso é o trabalho de evolução, de crescimento espiritual. Só que sem ação, a primeira ação, que é intelectual, que é refletir, que é pensar, que é se convencer do porquê que eu vou renunciar a esses vícios por essas sensações, por que eu vou renunciar a essas atitudes e ações que eu estou tendo, por que eu vou renunciar à necessidade de me proteger, por que eu vou renunciar ao julgamento, por que eu vou renunciar ao fato de querer sempre ganhar, né? Primeiro, tem que ser intelectual isso, eu tenho que refletir sobre isso, eu tenho que ter discernimento, eu tenho que ter uma prática do samadhi intelectual. E depois, eu tenho que pôr isso na minha prática do dia a dia. Na yoga, a gente aqui no grupo está praticando Bhakti Yoga, está praticando devoção, porque é fundamental, a gente está praticando Karma Yoga, que é importantíssimo. Isso a gente pratica na vida, né? A gente tem uma prática, eu posso fazer os mantras, eu posso servir, né? Só que eu preciso depois levar o aprendizado disso para as minhas relações, para a minha vida. Porque se na minha vida eu não consigo sustentar o aprendizado da prática, eu realmente não fiz nada até agora. Então, é importante a gente entender que toda essa vida é uma grande prática. E toda essa vida não tem uma importância real, a não ser se autoconhecer. E realmente usar tudo que chega para que a gente possa evoluir e aproveitar a encarnação, que é esse sonho, que é esse bardo. Então, por que a gente estuda? A gente tem que estudar, porque senão a gente não faz o samadhi intelectual. E depois, por que a gente pratica? Porque a gente tem que pôr no corpo. E depois, por que leva na vida?
Porque a conclusão, a integração da consciência está na vida, né? Então o trabalho ele é muito completo, ele tem que ser muito integrativo. E é isso que a gente busca com o nosso processo. Não é fazer um curso de um final de semana e achar, entendi tudo, tô incrível. Não é competir com o patamar energético daquele mestre que fala sânscrito. Ah, eu vou aprender sânscrito, que assim todo mundo vai achar que eu sou incrível. O que está faltando para mim? Eu tenho que aprender sânscrito. Porque quando eu ouvi o mestre falando o mantra inteiro em sânscrito, eu falei, nossa, como ele é sensacional. Então eu almejei o patamar daquele mestre. E o que eu preciso? Eu só preciso aprender isso. Porque quando eu falar, todo mundo vai me desejar e achar que eu sou sensacional. E aí eu posso pôr uma roupa incrível e sustentar que eu sou esse ser maravilhoso. E assim eu sou poderoso. Eu sou melhor do que os outros. Eu estou no poder, né? Então, vamos olhar como a gente está buscando, que motivação a gente tem interna. E vamos pôr na vida isso. Porque é importante levar para a vida, gente. Senão a gente não está fazendo nada com isso. A mente está usando tudo isso num grande enredo. E cuidado para não usar o aprendizado para julgar mais, para enredar mais, né? Porque enquanto a gente não tiver a prática, a gente realmente está no enredo da mente. Tá bom? Então acho que é isso. Sim. A gente está com muita saudade de poder estar com vocês semanalmente. Nesse processo de imersão, a gente também está se organizando melhor para poder entregar também um conteúdo para aqueles que não estão nos grupos. E essa live ela tem essa motivação, porque tem muita gente que não está recebendo, né, essas pérolas, e a gente quer poder gerar conteúdos também na rede para vocês receberem, para a gente poder compartilhar isso. É desafiador, porque no nosso dia a dia a gente optou por não ter ninguém em casa para nos ajudar, e justamente para que a gente possa trabalhar o movimento mais e mais, e a casa ser parte do nosso treino, ser parte da nossa rotina. E hoje eu estava falando com o Alan que, caramba, os serviços de casa, para mim, é o meu ócio criativo. É o momento que realmente eu paro o processo de rotina e disciplina e relaxo. Lavando louça, cozinhando, lavando roupa, estendendo roupa. É uma hora de ócio criativo. Eu não enxergo o serviço de casa como um peso, como algo que me rouba tempo. Eu enxergo como aquela pausa que eu tenho que dar em tudo que eu já estou fazendo de sustentação. E ele falou para mim a mesma coisa. Então a gente se organiza. Um varre, outro tira o lixo, outro lava roupa, outro estende, outro cozinha. E é um momento de relaxar, de estar na nossa casa relaxando. Não é pesado. E é interessante quando na vida a gente começa a tirar o peso das coisas. Quando a gente começa também a se desafiar a conseguir ter uma vida sustentável de fato. Realmente não depender de nada, né? Simplesmente das suas ações, dar conta da sua vida, daquilo que você come, do lugar onde você vive. Então a gente também está nessa prática, então isso é desafiador. Tendo uma média de 300 a 500 pessoas por semana, ouvir, responder, trazer o conteúdo, né, transmitir isso tudo, curar, fazer a cura energética, fazer a cura dos movimentos e sustentar as práticas que a gente propõe para vocês, porque a gente faz também, ocupa um grande tempo. E aí, na prioridade, as pessoas que estão no grupo, eu entendo que são pessoas que estão muito comprometidas, então eu priorizo. Mas hoje a gente sentiu muito que tem uma rede inteira aí precisando receber, e eu sei que a gente ainda está devendo bastante para vocês. Então a gente, na medida do possível, está se organizando com o cronograma das 5 da manhã às 9 da noite, que a gente tem que dormir no horário certo,
para poder também gerar conteúdo para as redes sociais, que eu faço muito mal, eu sei disso. Fazemos muito mal. A gente é bom de viver, não de A gente fazer é muito rede. bom de viver, mas de fazer rede a gente é péssimo, né? Mas a gente vai tentar. Faz parte. Tá bom, gente? Gratidão, meus amores. Beijo enorme, Teca. A Aurora realmente trouxe uma energia muito elevada nesse sonho que eu tive e ela realmente veio agradecer, foi muito bonito. E eu falei com a Lana, eu falei, putz, sonhei com a Teca, sonhei com algumas pessoas importantes aí no movimento também, na trajetória espiritual, nos buscadores. A gente vem honrando muito a galera que está aí sustentando os trabalhos também. A gente tem falado muito sobre isso. E foi incrível te ver aqui. Foi incrível ver cada um de vocês aqui. Sim. Né? E cada um que também está fazendo todos esses trabalhos, porque na medida que vocês trabalham, gente, vocês estão no mesmo lugar que a gente. Exatamente no mesmo lugar, porque o que a gente está fazendo é se trabalhar. E lá, um pouquinho mais na frente, vocês vão começar a ter que transmitir, porque transborda e a gente tem que fazer alguma coisa por isso. Então, naturalmente, vocês vão estar nesse lugar que a gente está. Né? E é isso. Amamos vocês. Amamos muito. Beijos, gratidão.